como investir na previdência privada para garantir uma boa aposentadoria, hein? É sobre isso que nós vamos falar agora com Cleiton Bandeira, que é assessor de investimentos, ao qual a gente agradece a participação aqui no J1. Obrigada, Cleiton. Obrigado a vocês. Gostaria de começar parabenizando a Rede Globo, a TV Anhanguera, por levar informação às pessoas sobre educação financeira e investimentos. E olha, se você que está assistindo a gente agora tem alguma dúvida sobre esse assunto, né? Tá pensando aí, fez as contas e olha, não vai dar para se aposentar da maneira que gostaria, está buscando uma oportunidade para conseguir chegar à terceira idade ganhando mais? Essa é a hora, então, de você mandar suas dúvidas pelo nosso QVT, pelo e-mail ou pelo WhatsApp, que a gente vai esclarecer tudinho agora. Cleiton, vamos começar, então, falando para quem está em casa ali. A gente sabe que existem vários tipos de previdência, né? Essa previdência privada, como é que funciona? Olha, Marina, investimento em previdência privada é uma das opções. Começar falando da importância de você identificar o seu perfil de investidor. Mas antes, Marina, gostaria de explicar um pouco mais sobre a profissão de assessor de investimentos, porque é uma profissional, né, o assessor é um profissional muito importante e quem vai orientar, né? E pouco conhecido no mercado. Então, o assessor, ele é um profissional que tem autorização da CVM, do Banco Central, e ele é um especialista em ajudar as pessoas a investir com mais qualidade. Então, muito melhor você investir com uma assessoria de um profissional desse do que com outros profissionais que têm conhecimento geral. Mas vamos lá. Se você, então, paga imposto de renda, tem duas categorias, então. Você tem que verificar se você paga imposto de renda ou não. Se você paga imposto de renda, existe um grande benefício, que é a modalidade de previdência privada, né, previdência complementar, chamada PGBL, que é o benefício gerador de benefício livre, porque ele oferece uma redução, né, na base de cálculo do imposto de renda, de até 12%. Um exemplo, se você então se a base de cálculo do seu imposto de renda é de R$10.000 e você aplicou R$1.000 nessa modalidade de previdência complementar, você então vai pagar imposto de renda somente sobre os 9.000 que sobraram. Então, nós recomendamos, somente nesse caso, você investir em previdência privada, se você paga imposto de renda para ter esse benefício fiscal. Mas se você não paga imposto de renda, acima do limite do percentual que você tem de benefício fiscal aqui do imposto de renda, existem no mercado muitas outras possibilidades para você construir a tão sonhada carteira previdenciária. Mas, Marina, o primeiro passo de quem quer investir, e é muito importante criar essa cultura no brasileiro de pensar no longo prazo, é você ter um sistema de gerenciamento do dinheiro. O que é esse sistema de gerenciamento do dinheiro? Nossos telespectadores, se quiserem pegar o papel e a caneta, é importante. Eu organizei aqui essa apresentação, trazendo para vocês esse conhecimento, em 7 passos. E o primeiro deles é esse. O sistema de gerenciamento do dinheiro é você organizar o seu dinheiro. Porque você não consegue montar sua carteira previdenciária se você não conseguir organizar o seu dinheiro. Mesmo que seja pouco, tá? Você não precisa de muito dinheiro para começar a investir e construir a sua carteira previdenciária. A gente estava falando sobre os 7 passos, né? O primeiro já foi, mas vamos falar de novo para quem está ligando a TV agora. Então, o primeiro passo é o sistema de gerenciamento do dinheiro. O que é? Você vai organizar o seu dinheiro, você precisa ter essa capacidade, né, de organização ali. Nós temos uma planilha, tá, lá no nosso escritório, que nós disponibilizamos gratuitamente. Então, o primeiro passo é esse. O segundo é você ter uma reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É um dinheiro que você vai aplicar num fundo de renda fixa, de liquidez diária. É para alguma eventualidade que acontecer, você poder sacar no mesmo dia, e isso é muito importante, porque você evita o endividamento. E aí existem duas possibilidades. Se você tem uma estabilidade, se você é servidor público ou tem um emprego fixo, é até 6 meses da sua renda mensal. Se você é um profissional liberal ou empresário, então seria 12 meses dessa reserva de emergência. O terceiro passo é você pensar no longo prazo. Nos investimentos é muito importante, sabe, Marina, você pensar no longo prazo. Porque muitas vezes as pessoas investem olhando o noticiário ou seguindo alguma orientação na internet e faz investimento de curto prazo. Só que o rendimento que elas têm, elas acabam perdendo com as taxas que elas pagam e com os impostos, porque cada operação de investimento tem as taxas e impostos. Então, é muito importante você pensar no longo prazo. Por isso, o sistema de gerenciamento do dinheiro que eu falei antes, você tem que reservar um percentual, no mínimo de 10%, que é um dinheiro que você nunca vai mexer nele, e aplicar na sua conta da liberdade financeira.
Muito importante, só essa ressalva quanto ao primeiro passo, que você então precisa ter 6 contas bancárias. Olha só, né? 6 contas, mas vou te dar a dica hoje de como você ter essas 6 contas sem pagar tarifas. Existe uma resolução do Banco Central, 3.919, que te garante serviços essenciais básicos. Então, você abre essas 6 contas num banco só, para você não pagar TED, e aí cada conta corrente é uma conta poupança também, né? Então, você precisa só de 3, né? 3 correntes, 3 poupanças. E aí você faz a divisão desse dinheiro, organizando. Então, os 10% é para a Previdência e para a liberdade financeira. O quarto passo é você investir em ativos geradores de renda passiva. Aqui que é o pulo do gato. Veja só, o que é a renda passiva? É um dinheiro que cai na sua conta sem você necessariamente precisar fazer alguma coisa. Você pode ir para a praia se quiser. E aí o segredo é você ter investimentos que te geram uma renda passiva mensal que iguala ali o que você precisa no mês para viver. E aí, se você quiser, então, parar de trabalhar, você pode também, né? Você pode fazer aquilo que é a sua paixão. Olha, só para finalizar até o quarto passo, os investimentos são o caminho para você poder desenvolver a sua paixão, fazer aquilo que você ama, sem necessariamente trabalhar por obrigação, sabe? Quem está aqui com a gente hoje é o Cleiton Bandeira, assessor de investimentos. Cleiton, vamos terminar então de passar o restante dos passos para quem está em casa. Então, o quinto passo é você reduzir a volatilidade da sua carteira de investimentos. Como que você faz isso? Diversificando, tá certo? Então, o nosso tempo é curto, mas só finalizando esses passos. O sexto passo é você investir em renda variável. Um estudo da Universidade de Princeton, que apurou a evolução dos investimentos desde 1900, de 1900 a 2017, constatou que investimento em renda variável são ações, ações e alguns fundos, como nós vamos falar mais para frente. E aí demonstrou que o crescimento ao longo do tempo da renda variável das ações supera muito os investimentos em renda fixa. E o sétimo e último passo é a composição da sua carteira. Você deve, então, focar em ações que pagam dividendos que são isentos, sabe, Marina? Importante, isentos de imposto de renda. Então, dividendos de ações, a composição da sua carteira, o sétimo. Você também vai diversificar investindo em ações no exterior. E, por fim, investindo também em fundos imobiliários, que também são isentos de imposto de renda. Muito bem. A Maria de Palmas quer saber o seguinte: como funciona o Tesouro Direto? Como devo investir? Olha, o Tesouro Direto, você vai emprestar dinheiro para o governo e ele vai te pagar um juro em troca disso. E os juros, quando os juros estavam altos, estava muito melhor, mas atualmente não está sendo uma opção muito interessante porque o juro está baixo, o juro da taxa Selic. Muito bem. Olha, tem uma pergunta aqui. Eu posso começar a investir para minha filha que está com 6 meses? Pode sim, você pode abrir uma conta na corretora, procura um assessor de investimentos e você já pode, inclusive é muito comum nos Estados Unidos, os pais têm essa cultura de montar uma carteira de investimentos a partir do momento em que o filho nasce, muitas vezes para a faculdade, e ele vai sacar esse valor só quando completar 18 anos, por exemplo. O Sérgio de Gurupi, ele quer saber o seguinte: por quanto tempo teria que contribuir em uma previdência privada para começar a resgatar? No caso da PGBL, Previdência Privada, você tem que pensar no longo prazo, Aí você tem que pelo menos, porque a alíquota do imposto de renda, se você investe e resgata no curto prazo, a alíquota é muito alta do imposto de renda. Então você tem que deixar pelo menos aí a partir de 10 anos para você não ter o leão, Não comer uma fatia dos seus rendimentos. E tem mais uma aqui: a aposentadoria privada é uma boa opção para quem é microempreendedor e nunca teve carteira assinada? Exatamente no que eu falei antes, para você até o limite de 12% da base do seu imposto de renda, se você paga imposto de renda. Se você não paga imposto de renda, então verifica as outras opções que nós falamos de ações, dividendos, que pagam dividendos, e fundos imobiliários. Para quem, Marina, quer se aprofundar mais, nós temos um workshop online gratuito lá da Sofia Investimentos, nosso escritório, e aí nós também vamos ter outras oportunidades de tirar as dúvidas, e é muito importante, sabe, esse conhecimento, levar isso para as pessoas. Você pode investir a partir de pouco, a partir de R$3, você pode ser um cotista de um fundo imobiliário que são donos de shopping centers, prédios comerciais, você pode ser sócio através das ações de grandes empresas, empresas consolidadas, mas no caso das ações, é um desses investimentos, é importante você estudar. O segredo é estudar, para você ter segurança, investir e não correr riscos, Muito obrigada, a gente agradece a participação do Cleiton Bandeira, assessor de investimentos. Obrigada. Muito obrigado.